Esse vídeo tá provavelmente ficando muito confuso porque não foi roteirizado. Mas quem sabe da próxima vez, se tiver uma próxima vez, talvez eu roteirize. Mas hoje não. Decidi que vou abrir mais esse canal de interação, comunicação entre a gente. Tô morando muito, muito longe e tenho procurado formas de aproximar essa distância, interagir com as pessoas que eu amo e contar, atualizar da vida. E não que esse aqui vai ser um jornal das coisas que acontecem na nossa vida aqui, mas as ferramentas estão aí, então não tem por que a gente não usar pra gente se aproximar. Hoje eu tô... Hoje, que dia é hoje? Acho que é 12 ou 13 de fevereiro. Tô aqui nas Filipinas, do outro lado do mundo, na Ásia. Estamos aqui, eu e meu recém-marido, que está estudando agora, está na sala de aula. Cheguei semana passada na Tailândia, na quinta-feira, e no domingo a gente já viajou pra cá. Viajamos pra cá e estamos no Aias. Tá ventando muito, eu espero que o áudio esteja funcionando. Chegamos no domingo à noite aqui. Na segunda-feira eu já estava no hospital. Não no hospital, estava aqui nessa clínica que está aqui atrás de mim. Aqui tem uma clínica. E esse é o primeiro campus de internato adventista que eu vejo que tem médico. Então eu fui atendida por uma médica. Não me deram chazinho, de fato me passou remédio. Graças a Deus estou num tratamento aí do que acreditamos ser Covid. Já estou no último dia, então estou muito melhor. Já estive pior. E no decorrer desses, o que hoje é quinta-feira? Segunda, terça, quarta, quinta, desses 4, 5 dias que estivemos aqui, eu já pude ver várias vezes a bondade de Deus, com os meus próprios olhos. E eu decidi compartilhar, porque eu mesma tenho muita dificuldade de identificar a bondade de Deus nos meus dias. O Alex me ajuda muito nisso. Ele sempre me mostra quando ele percebe que Deus tem sido bom. Deus sempre tem sido bom, mas enfim, vocês entenderam. Eu tenho dificuldade de identificar essas situações, mas essa semana eu vi. E foi aqui nessa clínica atrás de mim. Eu tava passando muito mal, tossindo muito, e não é tão simples quanto parece as cenas no Instagram. A gente se mudar pro outro lado do mundo sozinho. Claro que a gente tem um ao outro, mas nossas famílias estão muito longe. Nossos amigos mais próximos estão do outro lado do mundo. E não é tão fácil se comunicar com o fuso horário de 10, 11 horas de diferença. 12 agora, né? Aqui a gente está nas Filipinas, são 12 horas de diferença para Manaus e 11 horas de diferença para São Paulo. E não é tão simples, a gente se sente sozinho, dá medo de ficar doente, porque é difícil, pelo menos para mim, ainda é muito difícil
explicar em outro idioma o que eu tô sentindo. Eu mal consigo explicar em português às vezes. Então, imagina eu ter que explicar em inglês que, sabe, estou tossindo catarro verde. Eu não sei falar isso. Aprendi, tive que aprender essa semana. Cada vocabulário que eu nem queria adquirir, mas acabei adquirindo. Eu sempre tive uma saúde relativamente frágil desde criança. Algumas doenças crônicas, pulmonares e tudo mais. Então, vira e mexe, eu sempre estava ali, com alguma coisinha. Mas as mudanças, obviamente, elas pegam no psicológico e isso acaba refletindo no físico. E as últimas mudanças, elas pegaram bastante no físico. Passei vários dias no hospital antes de conseguir vir para Tailândia, depois para as Filipinas. Não consegui autorização para viajar antes de fazer um tratamento. Cheguei aqui, fiquei doente de novo. Mas eu penso muito no lado espiritual dessas coisas, sabe? Não é simples ou fácil para mim, pelo menos para mim. Isso não é fácil. Deixar tão longe minha mãe, meu irmão, minha tia, minha prima, as pessoas que eu mais amo no mundo, assim. Tão longe de mim. E isso, obviamente, pega no psicológico. Mas a parte espiritual de tudo isso é que eu sei que o inimigo não tá nada feliz com as decisões que eu e o Alex temos tomado nos últimos tempos. De decidir se mudar de vez para missão, decidi ser missionário de carreira na janela 1040. Decidi ficar aqui por um tempo até que Deus chame para outro lugar. E o nosso chamado aqui é por um bom tempo. Então, é possível que fiquemos na Ásia por alguns anos. Ou talvez não, porque tudo muda muito rápido nesse mundo. Talvez Deus chame amanhã para outro lugar e a gente não sabe. Mas até o que sabemos hoje, é provável que seja assim. E a gente sabe que o inimigo não fica nada feliz com esse tipo de decisão, com esse tipo de atitude, com esse tipo de viagem. E é mais um motivo para, além de eu, enfim, tentar continuar fortificando o vento mexendo. A minha saúde física, eu buscar ainda mais fortificar a minha saúde espiritual, emocional, para que a gente fique cada vez mais forte e que a gente confunda o inimigo. Que a gente confunda o inimigo. Que quando ele acha que a gente vai cair, a gente tá mais do que de pé. E ao longo da minha vida, sempre foi aí que ele cutucou. Sempre foi na área da saúde. Eu estava sempre ficando doente, sempre tinha alguma coisinha. Desde criança sempre foi assim. Pegava no emocional e depois no físico, e aí me afundava, acabava a minha imunidade. E agora, já consciente dessas coisas, eu consigo cuidar melhor da minha saúde, mas ainda assim, as coisas estão ligadas, porque tudo tá ligado. Nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, tá tudo interligado. E quando um se machuca, todo o resto desmorona. Mas o que eu tenho visto aqui é a importância de eu fortificar muito, muito mais o meu espírito. E, claro, o corpo também. Tenho trabalhado nisso. Mas principalmente o espírito. Porque se o meu espírito tiver paia, todo o resto vai ficar paia. E aí eu fico doente, e aí aquela saudade de casa que é o normal sobe para a estratosfera, e aí eu não consigo focar. A gente não consegue focar na missão aqui. E é exatamente isso que o inimigo quer. Então, estamos alerta. Estamos ligados. Mas enfim, eu tava falando do que eu vi naquela clínica, nesse dia que eu tava passando muito mal. A gente tava saindo da sala da médica e ela foi muito gentil com a gente. Os filipinos são muito gentis, graças a Deus. E quando a gente saiu da sala da médica, eu falei, amor, o que a gente vai fazer? Eu não sei onde que é a farmácia. Vou ter que descobrir. E eu ia ter que descobrir sozinha, porque ele já estava atrasado para ir para aula. Enfim, depois eu explico esse rolê da aula.
Aqui é muito grande, a gente tinha chegado na noite anterior, não conhecia nada, não sabia nem onde que era a minha frente. E aí uma voz apareceu assim, falando: português? Nossa, eu ouvi português? É que quando eu escuto português eu até fico emocionada. Aí eu olhei pro Alex assim, e do lado dele tinha um senhor sentado numa cadeira ao lado embaixo, assim. Eu olhei pra ele e falei: brasileiro? Ele disse: nossa, vocês são brasileiros, que legal, mais brasileiro aqui. E eu falei: nossa, que legal, viu? Você sabe onde que é a farmácia? Como que eu faço pra chegar lá? Jogando aquele verde, né? E aí ele tava acompanhado da mãezinha dele, um senhor, um pastor aqui, tava acompanhado da mãe dele, que tava indo passar na médica que eu passei. E ele falou assim: olha, eu tô passando com a minha mãe na médica agora e eu provavelmente vou ter que ir na farmácia comprar os remédios que a médica passar pra ela. E aí eu falei, joguei aquele outro verde. E será que eu posso te esperar aqui pra você me dar uma carona? Que eu não conheço nada aqui. Ele, claro, claro, mas é claro. Ó, talvez demore um pouquinho, que a gente ainda vai consultar. Tem a consulta, né, com ela. Mas, claro que sim. E aquele homem me levou na farmácia. Me levou na farmácia e falou assim: vou dar uma de brasileiro que ajuda a gente que tá chegando agora. Vou te levar na farmácia, mas a gente vai fazer um outro caminho, que eu vou te apresentar um centrinho aqui, tipo um shopping, entre muitas aspas, em que você vai poder comprar tudo que você precisa. Tem água lá? Não, não tinha água na casa que a gente estava, então a gente estava sem beber água já há 24 horas. Tem água, o que tá faltando? Olha, aqui você consegue comprar, é tanto. Ali você consegue trocar seu dinheiro. E, e foi muito simples, parece muito bobo e comum. Mas aqui, desse lado, do lado daqui, de cá, da tela, não é tão simples assim. Porque é difícil não ter pessoas que falam a sua língua. Não só língua e idioma, mas não ter pessoas que falam a sua língua cultural. Que tenha a sensibilidade de te perguntar se tem água, porque você chegou ontem. E aquele homem foi um anjo nas nossas vidas naquele dia, porque eu estava passando muito mal, precisava ir numa farmácia e era longe. Eu não ia conseguir andando. Eu não conseguia andando daqui até em casa. Ele pegou o carro dele, me levou com ele, junto com ele na farmácia. Comprei tudo que eu precisava. Me deixou de volta em casa. E no caminho de volta, uma feliz coincidência. Eu descobri que o pai daquele pastor foi um pastor do IAN, lá do internato de teologia do Seminário da Bahia, que ajudou o meu pai a receber um chamado. O primeiro chamado para ser pastor lá no Amazonas. E aí a gente começou a linkar as coisas e foi muito legal. E aquela conversa me trouxe um gostinho de casa. Porque eu conheci alguém que é parente de alguém que conheceu de vista o meu pai. E só isso me trouxe a sensação de calma. Deus falando, eu tô aqui, vai dar tudo certo. Você não tá sozinha, jogada, largada do outro lado do mundo. Deus tem os seus filhos espalhados pela terra. E isso me emociona, porque eu poderia sim ter sido ajudada por qualquer outra pessoa, até mesmo por um filipino, eles são muito gentis. Mas fez toda a diferença na minha vida naquele dia ter sido ajudada por um brasileiro que coincidentemente era filho de alguém que um dia conheceu meu pai, e só de ter aquilo de familiar, aquilo me trouxe paz, acalmou meu coração. E eu acredito que até minha recuperação foi melhor só de saber que existia alguém um pouquinho familiar. Essas mudanças muito grandes, a gente já estava morando aqui na Ásia antes de casar. Em outras circunstâncias, fazendo outros trabalhos, agora a gente tem novos empregos, novos compromissos. Então era um pouco diferente. E essa mudança, tanto de país como de atividade, trouxe pra gente com tudo junto. A novidade do casamento, a novidade de vida, de uma nova casa, uma nova rotina, mas também um novo cenário, em que nem tudo é novo porque a gente já conhecia,
Aqui nas Filipinas não, aqui de fato tudo é novo, mas a gente só fica aqui até o fim do mês, depois a gente volta pra Tailândia. E lá não é mais tão novo assim, a gente conhece as coisas, mas apesar disso, acho que por ser um novo cenário, a gente precisava disso, sabe? Desse Deus mostrando pra gente que ele tá ali cuidando sim dos pequenos detalhes. Ele vai mostrar alguém que me pareça familiar só pra me trazer uma felicidadezinha no coração. E ali eu vi a bondade de Deus, percebi o cuidado. Eu tava doente, tava sim, foi muito chato. Hoje eu acho que já tô no meu último dia de recuperação. E passou. Passou, como tudo passa. E mesmo estando aqui tão longe, Deus também mostrou a bondade dele através de uma outra amiga nossa, Carol, que desde antes da gente chegar já estava dizendo que a gente podia contar com ela. Como assim foi de fato, precisamos depois ir atrás de outras coisas para comer. E ela levou a gente lá. Sabe, são essas pequenas coisinhas que fazem muita diferença na vida de um estrangeiro. Então, se você tiver a oportunidade de tratar bem um estrangeiro, abrace a oportunidade, porque faz diferença. Não vou mandar esse vídeo para ela, então não sei se ela vai ver, mas quero deixar a minha gratidão aqui a Carol, minha família, suas filhas, seu marido. Somos muito gratos por todo o cuidado que Deus tem manifestado através da família de vocês. Me deixa muito feliz. Pode até parecer que não, mas faz muita diferença saber que a gente tem com quem contar. E estar longe de casa faz o coração apertar um pouco mais nesse sentido, porque a gente tem pessoas com quem contar, mas elas estão longe. Então descobrir essas pessoas aqui perto é demais, assim. Cada nova descoberta de uma boa amizade que a gente faz é uma grande coisa. Então, Deus é bom. Eu filmei uns pedaços do campus para vocês aqui, é bem diferente, é bem menor. Eu acho que é menor que a IAU, que é onde a gente mora. É bem acolhedorzinho, assim, está ventando muito, estou com frio aqui. E a gente vai passar o mês de fevereiro todo aqui, por causa do novo trabalho do Alex lá no Centro Light. Ele vai precisar fazer esse mestrado, esse curso, que vai durar 3 anos. Mas a gente só precisa vir todo fevereiro por 3 anos. Então, provavelmente nos próximos fevereiros estaremos aqui de novo. Eu não sei quantos de vocês sabem como que é a rotina de quem mora tão longe assim da família, né? A gente tá no lado oposto do planeta. Então, se é de dia aqui, é de noite aí. É difícil conversar por causa do fuso horário. E no final de semana que eu cheguei, aconteceu uma coisa muito legal num projeto que tem lá onde a gente mora, que é a Mission House. Foi o projeto que a gente participou dos 2 últimos anos. E uma amiga minha, a Cíntia, ela estava responsável por fazer o momento de oração naquela programação específica. E eu a vi ministrando naquele momento. E foi muito interessante, porque a gente sempre faz momentos de oração aqui, todos os dias. Mas aquele foi muito especial para mim, porque eu tinha acabado de voltar do Brasil, tinha acabado de estar com a minha família. E foi muito importante para mim aquilo, porque aquele momento de oração foi direcionado não para a gente aqui na missão, não para que Deus fortificasse a gente aqui, os missionários, os voluntários que estão longe, sozinhos e aquela coisa toda, mas aquele momento de oração foi especialmente direcionado para as nossas famílias e para os nossos amigos queridos, que a gente tenta falar todo dia, mas não consegue, que a gente tenta estar participando da vida e não consegue, que a gente quer saber como tá e não consegue sempre saber, que estão preocupados com a gente, que estão o tempo todo perguntando quando a gente volta, o que a gente está fazendo aqui. A gente tirou um momento de oração longo para orar pelas pessoas que a gente ama e pelos sentimentos delas, pelos sentimentos de vocês, que querem que a gente volte, que estão preocupados com a guerra que está aqui do lado, que estão preocupados se a gente come direito, se a gente come muita gordura, se come muita pimenta, se não come, se não tem água, que perdem horas de sono preocupados com a gente. Foi muito importante para mim para perceber que não é difícil só para a gente, é tão difícil quanto ou até mais difícil para quem está do lado daí da tela.
Então foi um momento muito, muito legal. E isso me despertou para dar atenção a esse motivo de oração, para orar para que Deus consolasse as pessoas que eu amo pela distância, pela saudade, para que desse paz às pessoas que estão preocupadas, para que elas sentissem a certeza no coração de que a gente está seguindo o chamado do Senhor e não as vozes da nossa cabeça. E que porque estamos seguindo o chamado do Senhor, Ele está cuidando de tudo, porque Ele está. A gente está bem. Aqui a gente tem a certeza de que a gente está onde Ele quer que a gente esteja. Então não tem nada mais que possa fazer a gente ficar melhor do que essa certeza de que a gente está seguindo a vontade de Deus, sabe? Mas isso é uma coisa que é forte, que pega fogo no nosso coração, nem sempre nas pessoas, nos nossos amigos, com os nossos parentes. Então, foi um momento que deu um boom na minha cabeça para despertar para esse motivo de oração, para que Deus dê também esse entendimento para as pessoas que estão longe, que amam a gente, que querem que a gente esteja perto, que não entendem. Então, sabe, é um conjunto de muitas coisas. É legal poder falar isso aqui. Eu não sei o que vocês vão achar disso, mas estou gravando anyways. Pelo menos daqui a 1 ano, 10 anos, eu vou poder olhar e relembrar o que eu estava pensando no dia 13 de fevereiro de 2026. Para alguma coisa vai servir. Não vi nada das Filipinas ainda, porque estava doente, mas acredito que a partir dessa próxima semana já estarei mentalmente disponível para descobrir o que mais tem nesse país. Até agora tudo que eu vi foi que a comida é muito cara. É muito cara aqui. Eu fui no supermercado comprar comida para cozinhar em casa e uma cenoura foi R$30. E isso me chocou. Acho que eu estou mal acostumada com os preços na Tailândia, que é tudo muito baratinho, tão barato comer. A gente come um prato por R$6, R$8. Um prato feito, um PF. Mas aqui não parece ser assim. Sem mais novidades, próxima vez que eu tiver algo para conversar, eu ligo a câmera de novo. Essa é a casa que a gente tá ficando aqui esse mês. E não, eu não vou fazer um tour, mas eu vou me gabar da comida brasileira que eu consegui fazer com o feijão que eu achei na cantina desse campus. Não tá mais bonito, eu sei, mas não precisa estar bonito, precisa estar gostoso. Olha a folha de louro, olha o feijão aqui, carioca, que tipo de feijão é esse? Não sei. Sabor feijão brasileiro.